nós te exaltamos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Nós te reconhecemos, Pai, que o Senhor é Deus e que o Senhor cuida de nós. Por isso nós cantamos quão belo, quão maravilhoso o Senhor é. E nós podemos contemplar assim, Senhor, a tua grandeza, o teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade, Senhor. Aleluia. O Senhor é bom? Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? Queiram sentar um pouquinho, por favor. Quero dar as boas-vindas a você. Quantos aqui vieram preparados para receber do Senhor nessa noite? Aleluia. Sabe, irmãos, eu me alegro todas as vezes que venho a esse lugar, porque nesse lugar há provisão, nesse lugar há momentos em que o Senhor nos fortalece, o Senhor traz um renovo, traz uma unção nova a cada dia que nós nos apresentamos diante dEle, amém? Eu sei que nós vivemos na presença do Senhor, mas existe um momento, existe uma hora em que o Senhor nos convoca para que nós possamos estar debaixo de uma unção coletiva. E o culto, ele tem esse propósito, do Senhor derramar uma unção coletiva sobre todos nós. Então, eu tenho certeza que você nessa noite será banhado por essa unção do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje nosso culto de oração, mas antes da oração nós vamos ter um momento poderoso da palavra de Deus, porque a palavra ela é alimento para as nossas vidas, amém? Sem a palavra nós não seremos nada, porque tudo se fez pela palavra, amém? O Senhor falou e tudo passou a existir. Inclusive eu e você. Você é o resultado do que Deus disse façamos. Quando Deus disse façamos, Ele estabeleceu algo no reino dos céus. Amém? Então hoje, através da palavra do Senhor, nós vamos também poder dizer e fazer alguma coisa aqui nesse lugar. Então eu quero que você nesse momento, prepare o seu coração, prepare a sua mente para que você possa receber do Senhor. Eu tenho certeza que você vai desfrutar de um tempo maravilhoso aqui nesse lugar, amém? Aleluia. Então, coloca o teu celular no modo avião, para que nada te distraia, para que nada te roube a atenção e você possa receber o melhor de Deus nessa noite. Então, nessa noite nós vamos ter a palavra ministrada através da ministra Lene Peixinho, e eu sei que o Senhor colocou algo precioso no coração dela. E se eu fosse você, ficaria aí desejoso e puxando da unção que está sobre a vida dela, para que ela possa fluir melhor nesse lugar. Sabe, irmãos, se tem uma maneira de Deus se manifestar nesse lugar, é você desejando a unção, a presença gloriosa do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que Deus está em todo lugar. Quantos creem nisso? Amém? Mas a palavra diz que Ele se manifesta aonde Ele é desejado. Eu sei que eu vou desejar. Eu já estou desejoso. Eu já cheguei aqui com expectativas. E eu tenho certeza que o meu Deus, Ele se manifestará para mim e para você. Então louvado seja o nome do Senhor. Pode vir, Lene. Seja guiada pelo Espírito. Deixa o Senhor te usar e ser canal de bênção. Estamos liberados? Liga. Consegue ligar aí? Ligou? Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu acostumada a preparar tudo aqui no meu celular, só que, na verdade eu preparei, só que meu celular está travando, acho que a memória está cheia, e acabei não tendo, sem ter acesso a todas as anotações que eu fiz. E eu acabei tentando anotar todos os versículos que eu fui lembrando, que eu tinha meditado, para eu estar passando aqui para os irmãos, para juntos meditarmos. E eu sei que causa até um nervoso quando você
gosto de estar tudo anotadinho, mas eu creio que é para o meu crescimento, né? Para o nosso desenvolvimento, né? E às vezes essas coisas acontecem para nos testar mesmo, né? Então eu agradeço a Deus por isso, e eu sei que com a ajuda do Espírito Santo eu vou falar tudo que o Senhor colocou no meu coração. E para começarmos, nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 9, e versículo 24. 1 Coríntios 9, 24. Vamos meditar um pouquinho sobre a salvação. Esse bem mais precioso que eu e você temos, que recebemos de graça, mas que às vezes as pessoas podem até pensar, algo de graça, muita gente não dá nem tanta credibilidade, não, quando ganha alguma coisa, por pagar por aquilo, às vezes valorize mais, e por ser algo que você ganha de graça, às vezes diz, qualquer coisa, mas nós recebemos um bem, o bem mais precioso que alguém poderia receber, que foi a nossa salvação, e foi de graça, né? Então vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, que diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Corra de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e me reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado ou desaprovado. Esse texto eu achei bem interessante, eu comecei a meditar. Esses dias nós temos ouvido muito sobre essa palavra de salvação, nós ouvimos o nosso pastor falar esses dias atrás, e ele falou domingo sobre a chama, que nós não devemos deixar, temos que ter todo o cuidado para não deixar a nossa chama se apagar, para manter ela acesa. E que chama é essa? A chama do Espírito Santo dentro de nós, ou seja, a nossa salvação segura, né? Porque nós vemos muitos famosos, agora está a moda aí, todo mundo é evangélico, é moda ser evangélico. Esses dias passados, há dias atrás, morreu uma cantora e eu vi tanto burburinho na internet, as pessoas dizendo, ela foi salva, porque ela era evangélica, só que ela cumpria uma agenda secular, era o trabalho dela. E aí, isso a gente não pode questionar, porque a Bíblia diz que no céu nós vamos ter surpresa. E eu tenho certeza que uma das surpresas que nós vamos ter quando chegar no céu é encontrar pessoas que eu e você achava que não ia estar lá, né? Mas nós sabemos que a salvação é algo muito precioso, nós temos que zelar por ela, né? E nós vemos muitas pessoas famosas aí, eu sou evangélico, mas continua querendo viver a mesma vida, né, do mesmo jeito. Mas nós sabemos que quando nós nascemos de novo tem que haver uma transformação, inclusive em todo o nosso modo de viver, não é mesmo? E essa palavra, Paulo diz assim, que assim como os atletas, eles, para vencer uma corrida, eles se preparam, eles mudam a alimentação. Você vê quando vai ter um jogo de futebol, aqueles atletas, eles não podem sair durante a noite, eles não podem beber a bebida alcoólica. Por quê? Porque vai atrapalhar no seu desempenho naquele dia que eles vão competir. E muitas coisas na nossa vida espiritual podem nos prejudicar no nosso desempenho, na nossa caminhada com Cristo também.
E aqui Paulo, ele se referia aos atletas que eles sacrificavam sua carne, colocavam sua carne, sacrificando mesmo ela, se abstendo de tantas coisas. E por que eu não posso me abster de outras coisas para manter a minha chama acesa, né? A chama da salvação viva dentro de nós? Porque hoje em dia tem muita gente que diz assim: você é salvo para sempre, né? Mas a nossa salvação, nós quando nascemos de novo, nós recebemos a salvação, né? Através da fé, né? Que nós aceitamos Jesus Cristo pela fé, e nós nascemos de novo e nós temos uma caminhada. E durante essa caminhada, se a gente não tiver cuidado, a gente pode sim perder, né? Porque essa chama que está na nossa mão, ela pode se apagar, né? Nós vemos uma passagem lá em Mateus, das 10 virgens, que aquelas 10 virgens, não é essa passagem sobre a vinda de Jesus, que muitos até colocam ela como do dia do arrebatamento e tal, mas eu considero aquelas 10 virgens, 10 estavam com suas lâmpadas acesas, e 10 estavam com suas lâmpadas também acesas, mas não tinha reserva. E o que aconteceu? As suas lâmpadas se apagaram, e só podia encontrar com o noivo de lâmpadas acesas, e elas perderam a chance de ter o encontro com o noivo. Foi uma parábola que o Senhor Jesus contou. E essa palavra, quando diz aqui, que diz assim, que Paulo diz: mas esmurro o meu corpo e me reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui Paulo falava daquelas pessoas que lutam, tipo boxe mesmo, luta de boxe. Eles se esmurram todinho, né, apanham, saem tudo desfigurado. Esses dias mesmo, minha irmã assistindo uma competição que teve, a Orlando até postou nas redes sociais, e eu achei muito interessante, aquele homem todo desfigurado, né? E minha irmã disse assim: gente, eu estava assistindo essa luta, e eu estava torcendo contra, eu estava torcendo pro outro. Só que depois eu descobri que o atleta que ganhou era brasileiro. Acho que era brasileiro, foi? Ela falou lá que era brasileiro. Ela disse: eu estava lutando, torcendo contra o homem. E aí ela postou o vídeo sobre ele falando de Jesus. E aí eu comecei a meditar. E essa palavra fala justamente sobre isso. Naquela luta eles se esmurram, sai tudo machucado. Por quê? Por causa de uma medalha, por causa de um cinturão, que torna o maior prêmio para eles. Eles dão a vida por aquilo, se for preciso, porque ali eles estão correndo risco até de morte, porque uma pancada daquela, né, num determinado local causa até a morte, né? E aí Paulo diz assim: eu também esmurro o meu corpo. Esmurrando como? Renunciando a tantas coisas que às vezes é prazeroso para nós, mas que nós renunciamos para que não perdermos o bem mais precioso, que é a nossa coroa, que é a nossa salvação. E aí eu coloquei assim: como manter essa salvação viva? Como eu posso? Se eu já recebi, e como eu me manter para que eu não perca essa salvação? E uma coisa que eu anotei aqui foi a manutenção dessa salvação que nós temos que ter. Fazer uma manutenção diária. E aí, como é que eu e você podemos fazer essa manutenção? Alimentando ela. Porque a salvação é pela fé. E se a gente não alimentar essa fé, o que ela vai fazer? Esfriando, a ponto de você não ter mais prazer, não zelar mais dessa salvação. E a salvação é algo tão poderoso que o Senhor nos deu, e nós temos que ter sim todo um cuidado, porque um escorregão pode te levar a um abismo e você pode perder a salvação.
E aí, eu coloquei aqui Josué 1:8, que diz assim, e eu coloquei assim, como eu posso alimentar a minha fé em Cristo Jesus? Em Josué 1:8, eu gosto de deixar tudo anotadinho, porque minhas vistas já não são as melhores, não tá das melhores. Aí eu deixo tudo em letras garrafais. Mas hoje acabei acontecendo isso com a memória do meu celular, tá muito. 1:8. No 1:8 diz assim. Cadê o 8? Tá fazendo algum barulho? Tá um pouquinho, né? Josué 1:8 diz assim, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nela dia e noite. Nós podemos nutrir a nossa fé meditando na palavra de dia e de noite, né? Então, há um exemplo bem simples. Todos nós aqui, eu creio que já andou de bicicleta. E quantos de vocês já andaram de bicicleta? Você estava pedalando e estava a corrente ressecada e começou a fazer aquele barulho e quebrou a corrente. Por falta de quê? De manutenção, de lubrificação. Por falta de um óleo que faltou ali para ela deslizar melhor, né? Para que ela pegue, não fique com aquele desgaste, aquele barulho de ressecamento a ponto de quebrar aquela corrente. O óleo, você coloca lá na corrente, ela começa a deslizar melhor. Assim é a nossa fé. Quando nós alimentamos, ela nos ajuda, ela é que mantém essa atividade, né? Você pedalar e ela ir deslizando com leveza. Então, quando nós alimentamos a nossa fé, nós não tem que nos pare, na realidade, né? Outra coisa, o carro, você recebeu um carro, tá ali novinho, se você não colocar o combustível, ele não sai do lugar, né? E a nossa salvação é assim, nós recebemos a salvação e a fé é que nos mantém, que é o combustível que nos faz levar, que nos conduz até o céu, né? É através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é algo que dá manutenção da nossa salvação. É ela que mantém a nossa salvação acesa dentro de nós, né? E aí eu coloquei aqui, alimente sua fé em Cristo Jesus, na mesma frequência que você alimenta o seu corpo. Por que nós batemos tanto na tecla, congregue, venha se alimentar? Por quê? Porque é uma forma de você alimentar a sua fé. Porque quando você não alimenta a sua fé, você fica vulnerável. Nós vencemos todas as situações espirituais pela fé. É a fé que nos move mesmo. Por isso que a Bíblia já diz assim, ó, sem fé nem adianta. Nem adianta, é impossível você agradar a Deus, é impossível você sair do lugar, é impossível você chegar até o céu sem a fé. Então, nós devemos sim, assim como nós alimentamos o nosso corpo 3 vezes ao dia ou mais, muito mais, quem gosta de estar beliscando ali o tempo todo, assim nós temos que estar alimentando a nossa fé, renovando, com o quê? Com a palavra, né? E aí eu coloquei aqui, também uma das formas de nós dar a manutenção da nossa salvação, continuar dando essa manutenção. A palavra diz que, deixa eu ver aqui o versículo, deixa eu ver se eu anotei aqui. Sem as anotações é um pouquinho difícil, mas há uma palavra que diz assim, Hebreus 12:14. Anotei. Eu lembrei do versículo, consegui anotar. Hebreus 12:14 diz assim. Cadê você, Hebreus? Olha o que Hebreus 12:14 diz assim. Procurem viver em paz com todos e busque a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então a santificação é um dos itens que traz essa manutenção da nossa salvação, né? A santificação quer dizer o quê? Essa santidade, separação. Separação de quê? Do lado profano, da impureza, da imoralidade, né? Nós estamos num mundo que tudo é normal, tudo pode. Mas nós que nascemos de novo sabemos onde nós estamos, porque a Bíblia diz que nós somos transportados de um lugar para o outro. Então, se eu estava aqui e fazia tudo que era impuro, que trazia, que era pecado, porque a impureza não é só, às vezes a gente pensa logo, é pecado, homens pensa logo, em traição. Não, há pecados que nós cometemos em detalhes, que nos faz separar, que traz separação, né, do homem para com Deus. Você falar palavras que não convém para o cristão. Hoje eu estava assistindo uma live esses dias de um cristão e eu fiquei assim, eu disse, Jesus, como um homem tão inteligente, e ele está usando muito palavrão nas palestras deles, né? Que ele dá palestra. Um homem usado por Deus mesmo, ele tem palavras poderosas, mas ele está usando tanto palavrão que eu disse, meu Deus, está acabando com a mensagem, sabe? Você dá uma mensagem tão poderosa com palavrões que está trazendo o quê? Sujeira, está sujando, está trazendo impureza para a sua vida, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. É um palavrãozinho, é uma coisinha, mas que gera impureza, que nos contamina. E a contaminação, como eu falei na última vez aqui do lixo, que você está com um cesto de lixo, você vai colocando um lixinho hoje, outro amanhã, daqui a pouco a lixeira está cheia, você já está contaminada, aquela lixeira já está contaminada, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, essa sutileza de perceber o que nós, como cristãos, como povo santo, como um povo consagrado, porque nós temos, o nosso corpo também é consagrado ao Senhor, nossa boca é consagrada ao Senhor, nossos ouvidos devem ser consagrados ao Senhor também. Não está ouvindo qualquer coisa. Agora é moda ouvir música secular, nada contra, tem músicas que tem letras que são muito boas, aquelas bem antigas lá, né? Esses dias eu no Pilates, o meu professor, ele costuma botar, ele chega, ele já liga logo o som. Só que aquelas músicas de MPB antigas, sabe? Aí eu fico ouvindo a letra, eu disse, essa música não me contamina em nada. Não quer dizer que eu vou pegar aquele CD e vou botar lá no meu som da minha casa. Mas aquela música, a letra saudável, limpa, sem impureza. Mas hoje em dia, as músicas que você hoje ouve, todas contaminadas. Todas o que era para trazer paz, alívio, você botava no seu som, traz perturbação, né? Então nós temos que estar com nossos ouvidos limpos, santos também. Não é só o nosso espiritual, nosso corpo, nossa mente tem que estar, é um conjunto, tem que haver santidade. E quando a palavra diz aqui que sem santidade ninguém verá o Senhor, é muito sério. Porque às vezes é uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas que quando acumula vira uma lata de lixo, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E aí eu coloquei aqui, santidade significa o quê? Separação, pureza, né? E o contrário disso é impureza, né? O lado profano, as coisas profanas, elas é o contrário de santidade. Então nós temos que ter muito cuidado, porque hoje em dia nós estamos vivendo dias que tudo é normal, que tudo pode. Só isso. E temos que ter muito cuidado onde a gente entra, onde a gente pisa o nosso pé. Um tempo atrás, eu conversando com um irmão e a gente começou até a debater, eu aprendi
o nosso pastor, que ele diz assim, se for para debater, não fala. É melhor você ficar calado. Se a pessoa quiser ouvir, você dar sua opinião, ótimo, mas se for para debater, é melhor não falar. E aquela pessoa começou a falar, ela disse, eu tentava ganhar meu vizinho para Jesus e nunca conseguia, eu sempre falando, sempre quando eu sentava, eu ficava procurando uma oportunidade para falar do amor de Deus para ele, eu nunca consegui. Só que ele fica sempre em um bar. E aí eu disse, sabe de um, eu vou entrar naquele bar com ele. E ele entrou no bar e começou, disse que jogando lá um sinuca. Aí ele disse, eu coloquei minha Coca-Cola lá e ele bebendo a cervejinha dele e jogando sinuca. E eu comecei a ganhar a confiança dele. E não é que eu consegui levar ele para a igreja. Aí ficou falando assim. E eu falei assim, ótimo, né? Só que se ele achar que é normal, né? Já que é normal, você está lá naquele ambiente, ele vai continuar a permanecer. Por mais que ele nasça de novo, se o Espírito Santo não tratar ele vai achar normal. Aquele irmão me ganhou para Jesus, mas ele entra lá, ele está lá o tempo todo, naquele ambiente. Então, certos ambientes não nos convêm, né? E nós temos que ter esse cuidado também. Tanto com o nosso corpo, como o nosso modo de andar, o nosso modo de falar, nossas atitudes, elas falam muito, né? Então, nós temos que redobrar mesmo os cuidados nesses últimos dias, porque com isso de tudo pode, eu lembrei daquela passagem lá em Paulo, aqui no versículo 9, no mesmo capítulo, na carta de Coríntios, de 1 Coríntios, que ele fala que naquela igreja de Corinto estava tendo muita contenda, muito de se medir se isso pode, isso não pode, estava virando, tudo era legal, tudo podia, e outros se levantavam, isso não pode, naquela parte lá, se você ler, ele fala sobre o sacrifício, sobre a comida impura, que estava uma briga entre eles, entre os salvos mesmo, eles estavam brigando, eu posso comer essa comida sacrificada, mas é sacrificada, e Paulo deu um conselho a ele, é melhor que você não coma, porque se pode causar escândalo para outro, não coma, né? Era algo que podia até ser lícito, mas naquele momento Paulo deu um conselho para que ele não se alimentasse daquilo, porque poderia causar escândalo, e às vezes nós podemos causar escândalo, uma simples atitude que eu e você podemos falar, no olhar torto. Eles vão dizer, não é crente, né? Como eu falei na última mensagem, nós somos o próprio Cristo nesta terra. Nós somos o representante de Cristo nesta terra. Nós representamos Ele. Então, de que forma eu e você estamos andando? Estamos vivendo? Qual é a nossa postura diante da sociedade? Diante das pessoas? Se nós estamos sendo iguais, ou se quando a gente entra no ambiente, eles já logo percebem que você é cristão. Eu lembro de uma época, muito tempo atrás, que quando eu chegava em um lugar, as pessoas, nenhum palavrão queria soltar. Isso faz um tempinho, né? Eu já estou nessa caminhada há mais de 30 anos, então, quer dizer, quase 30. E há 20, 30 anos atrás, quando alguém estava numa roda e alguém falava um palavrão, ele já falava assim, epa, não fala não, tem crente aqui. Eles tinham respeito, um cuidado, e hoje não existe mais isso. É tanto como eu dei o exemplo agora de um palestrante cristão falando palavrões, que a linguagem é a mesma. E nossa linguagem é diferente. Nossa linguagem como cristão, ela tem que ser diferente, né? E aí, eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu anotei. Como você pode preservar essa salvação? Se santificando, como eu falei, perseverando, ficando firme, né, no Senhor. E uma das formas, eu coloquei aqui uma forma de você
perseverar, preservar essa salvação. É uma forma de você de andar de forma que você preserva essas coisas, essas boas condutas. É uma forma de gratidão a Deus. Você dizer: Pai, eu reconheço o teu sacrifício na cruz. É porque você se sacrificou na cruz do Calvário que eu estou andando dessa forma. É isso, eu estou me sacrificando, eu estou esmurrando o meu corpo mesmo. Eu estou colocando minhas vontades, subjugando elas, porque eu preciso mostrar para ti como uma forma de gratidão pelo teu sacrifício na cruz. Quando eu e você vivemos uma vida, nós já nascemos de novo, e queremos viver uma vida de qualquer jeito. É como se você estivesse desprezando o sacrifício de Jesus. Aquilo que Jesus fez com tanto sacrifício por você, e agora você recebeu e você quer viver uma vida de qualquer jeito, né? Sem esses cuidados, sem renúncia, vivendo de qualquer forma. Isso é uma prova, é como se você estivesse dizendo: o que Deus fez é desprezar. Quando você eu estou me perdendo nessa palavra que eu coloquei aqui. Como foi? Preserva. Essas coisas é você dizer realmente: Pai, obrigado pelo que tu fez, e por isso eu te honro e vou preservar essas coisas, essas boas condutas, né? E aí eu coloquei aqui, para finalizar, que eu sei que hoje nós vamos orar bastante, e nós estamos precisando dessa palavra sobre salvação. É algo que tem ardido no meu coração, e o que nós temos visto nesses últimos dias, tantas pessoas que estão necessitadas de Deus, como o pastor ontem falou, que Deus mostrou ele, pessoas que estão nas suas casas, sem necessidade financeira nenhuma, tudo tem, menos Cristo na casa. E ele teve a visão de ver, ele viu a visão que ele teve foi que ele via casas de pessoas bem-sucedidas, mas com filhos lá nas camas, doentes, mergulhados na depressão, no síndrome do pânico. Então, nós temos essa palavra salvação, ela abrange tantas áreas da vida das pessoas. Uma delas é entrar no céu, né? A salvação é um meio do qual nós entramos no céu. Mas essa palavra salvação, ela abrangia tantas outras coisas. Que quando você chega com essa boa notícia de salvação, casas as pessoas vão nascer de novo, vão ter vontade de viver nesta terra. Tantas pessoas hoje em dia tirando suas próprias vidas por falta de quê? Dessas boas novas de Cristo que eu e você muitas vezes estamos sem anunciar. Paulo e Silas, quando ele estava lá na prisão e eles oraram e cantaram, e aquela prisão foi aberta, houve o terremoto, aquele soldado, ele ficou em pânico e ele dizia assim, e ele correu para eles e ele disse: o que eu posso para me salvar? E Paulo, ele não perdeu tempo. O que ele falou? Ele foi logo: ei, crê em Jesus e será salvo, não só tu, mas tu e a tua casa. Ele não perdeu tempo. Ele podia ter falado assim, como estava na pressa, aquilo desmoronando tudo, ele podia dizer: vamos marcar um encontro para a gente conversar, para mim falar da salvação para você entender, para você ser salvo. Não, ele não perdeu tempo. Assim tem que ser eu e você. Nós não podemos perder tempo de falar do amor de Cristo. É uma oportunidade, nós temos que estar falando do amor de Cristo, falando dessas boas novas, né? E muitas vezes a gente tem uma oportunidade e não aproveita. E esse exemplo que eu dei agora de Paulo, ele me chamou muita atenção, porque Paulo e Silas, eles foram rápidos, eles não perderam tempo. E é o que eu e você temos que fazer, não perder tempo de falar do amor de Cristo. Qualquer oportunidade, nós temos que estar tão atentos como soldados prontos, que quando houver uma oportunidade a gente tem que entrar. Ou então a gente só ficar esperando.
uma brecha para falar dessas boas notícias de salvação, que eu e você já recebemos, né? E aí eu coloquei aqui, para encerrar, deixa eu ver aqui onde, só não tem outro versículo aqui. Eu coloquei aqui, muitas vezes a gente coloca desculpas, mas para servir a Deus, hoje é tantas tentações, é tantas dificuldades, porque o que nós mais vemos é isso. A gente convida alguém para a igreja, ela vem, recebe Jesus, aceita Jesus e some. Já sou salva, já me falaram que eu já sou salva, então estou vivendo uma vida, tá tudo bem, vou voltar à minha rotina, já recebi a salvação mesmo, só que não é assim. Essa manutenção que eu acabei de falar, ela tem que existir. E aí, deixa eu ver se eu anotei aqui. Elas começam às vezes a colocar desculpas. Mas são tantas as tentações, são tantas as dificuldades. Eu sou perseguido pelas pessoas dentro da minha casa. Eu sou perseguido. É tantas bandejas que vêm, mulher, porque tá difícil ser crente. É difícil demais. Mas o que Paulo disse aqui, que ele estava trazendo sua carne, sua vida como escravo mesmo. A gente não pode dar corda à nossa carne, porque senão ela nos domina. E aí, em João 16:33, vamos ler lá, rapidinho. João 16, João 16:33 diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, as mesmas coisas que vocês estão passando aí, eu também passei. Eu vim como homem, para você não ter desculpa de dizer que não suporta, porque Jesus, ele passou por muito mais aflições do que eu e você, e ele venceu. E é como se ele estivesse dizendo aqui: eu venci, então você pode também. Não há desculpa para você, né? E aí eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui esse versículo, que a salvação, não guardei não, que a salvação, ela é como nós, quando recebemos Jesus, a palavra de Deus diz que nós recebemos uma veste nova, né? Como se nós aquela roupa velha do velho homem ficou para trás, nós recebemos uma nova veste. E vamos dizer assim, dar um exemplo, nós estamos com uma roupa toda branquinha, né? E aí, aqui no interior, o que mais tem, né? Você vai num caminho que durante a semana choveu e está cheio de poça de água. Lá quando eu morava na roça, lá nos meus 12 anos, tinha muito isso, chovia muito, e tinha lugares no caminho que eles colocavam algumas pedras, né, para você passar pulando mesmo, ou colocava alguns pedaços de madeira para você pular. E eu estava meditando nessa palavra e me veio isso na minha mente. E eu falei assim: olha como é a nossa salvação, nós temos que ter tanto cuidado. Já pensou eu estar diante desse caminho, cheio de lama ou água suja, e você está com a roupa todinha branca, e você quer passar para o outro lado, e você não pode chegar lá de qualquer jeito, né? Então você tem que ter todo um cuidado para não sujar essa roupa, porque você vai se apresentar em uma festa, por exemplo, você não quer chegar lá de qualquer jeito. Assim é a nossa vida, é a nossa vida diante do nosso Deus. Quando nós vamos nos apresentar a Deus, nós temos que estar com nossas vestes limpas. Vamos passar por situações dessa? Vamos.
mas nós temos que passar com todo cuidado. E graças a Deus que nós temos o nosso ajudador, que é o Espírito Santo, que fica mais fácil, né? Você tá passando assim, né? Pisando aqui, e quando tem uma mão lá na frente que pega na tua mão e te puxa, e você dá um pulo e vai pular lá do outro lado. Isso acontece muito com criança, né? A gente anda com a criança assim, de mão dada, vai passando numa poça, num buraco, levanta a criança de vez e coloca lá na frente. O Espírito Santo também é assim conosco. Nós temos esse ajudador que nos ajuda a nos manter limpo, a nos manter puro. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje foi sobre salvação. Eu peço até perdão porque eu confiei muito nas anotações que eu tinha feito aqui, e meu celular, por causa da memória, não está abrindo. E o que eu fui lembrando, eu cheguei aqui, comecei a me desesperei, porque quando deu 7h30, eu tinha marcado com a Eugênia, e eu, meu Deus, quais são os versículos, comecei a anotar ligeiro aqui, rapidinho, e vários versículos que eu tinha anotado, com referências sobre isso, sobre essa salvação maravilhosa, eu não anotei, mas eu creio que você pegou o recado sobre você guardar a sua salvação como o seu melhor bem. Eu não sei se você... Ontem a gente até falou sobre o filme O Peregrino. Foi o irmão Fernando que comentou, ele fez uma pergunta: vocês já assistiram o filme O Peregrino? Eu falei, eu já assisti acho que umas 5 a 7 vezes. Porque aquele filme, se você não assistiu, procure ler ou assistir esse filme. A primeira vez que você vai assistir, às vezes você pode nem entender muito, mas se você ir assistir esse filme sabendo que ele é um filme espiritual, você vai entender o recado todo. Porque aquele filme tem um trecho que o peregrino, ele recebe um papel na mão, que é a salvação. E ele percorre toda aquela caminhada com aquele papel na mão. E ele tem que chegar na porta do céu com aquele papel na mão, com aquele certificado, né? O certificado da salvação na mão. E ele passa por tantas coisas, mas ele vence. Mas antes disso, tem um rapazinho lá no meio da estrada que ele encontra, e ele diz: ei, cadê seu papel? Ele disse: não preciso não. O importante é chegar lá. O importante é chegar. E ele diz: não, eu recebi esse certificado, e esse certificado diz que eu só consigo entrar no céu. Eu só vou entrar na porta do céu com esse certificado. E aí ele fica esnobando dele. E quando aquele peregrino passa por toda aquela situação, quando ele chega na porta do céu, que ele apresenta, a porta se abre e ele entra. E aquele outro que chegou, quando chegou na frente, todo de boa: cadê o seu certificado? O meu certificado não trouxe não, mas eu estou aqui. Mas eu estou aqui. Ele diz: não, só entra com certificado. Aleluia. E assim, é uma reflexão para mim e para você. A salvação é algo precioso e nós temos que zelar por ela. Como as vestes brancas, só entra no céu de vestes brancas. E nós estamos nesse mundo tão sujo, tão contaminado, e eu e você temos que ter todo um cuidado para não contaminar nossas vestes. Porque no céu só entra se você tiver com suas vestes puras, suas vestes limpas. Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que você já sabe de tudo isso que eu falei aqui, mas é só para despertar em mim e você o desejo de se conservar puro, santo, separado das coisas deste mundo, e também não perder tempo de anunciar essa palavra para outras pessoas, porque o mundo está sedento, pessoas estão sedentas, perdendo essa oportunidade de ouvir a palavra. A palavra está aí em todos. Tem cidades que você vai passando, caminhões com todas cheios de frases falando sobre a salvação, mas muitos não estão dando ouvido. Por quê? Estão igual aquele rapaz lá do filme, do peregrino. Importante é eu chegar. Quando eu chegar lá, eu dou um jeito de entrar no céu, mas não é assim.
No céu só entra com vestes limpas, vestes puras. E você está seguro com a sua salvação, segura. Zele da sua salvação como seu bem mais precioso. Não deixe que nada contamine as suas vestes. Por mais bonito que seja, por mais atraente que seja a situação que for, que possa lhe atrair, que queira lhe atrair, renuncie, sacrifique, faça como Paulo diz assim: eu prefiro esmurrar o meu corpo, o meu rosto, mas eu não vou perder. Aleluia. Isso mesmo. Que Deus abençoe a todos.